Olá a todos os ouvintes do Tempo contra o Tempo, aqui no Jornal Maio, semanalmente. Eu hoje tenho comigo o Dr. Mário Durval. O Mário é médico de saúde pública, foi delegado regional de saúde de Lisboa e Val do Tejo e, portanto, o sítio fundamental de trabalho em Portugal e, portanto, é um espaço onde nós podemos fazer questões que na verdade refletem profundamente não só o país, mas a sociedade moderna, vou chamar-lhe assim. Este moderno é sempre relativamente ambíguo, traz muita coisa boa e muita coisa má. Mário, bem-vindo aqui ao Tempo contra o Tempo. Muito obrigada Muito pela tua obrigado presença. Mário, nós estávamos ainda agora a conversar, antes de começar a entrevista, que a razão fundamental para a esperança média de vida, ou seja, as pessoas com mais esperança média de vida, as pessoas que vivem mais, está intimamente ligada às relações de poder. Se eu bem entendi, não é só porque essas pessoas têm mais dinheiro para comer melhor, ou descansam melhor, ou têm um colchão melhor, mas porque elas têm controle sobre a sua própria vida. É isto? O Exatamente. que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas que controlam menos a sua vida têm uma situação de stress permanente muito maior e isso, a produção de cortisol sistemática, leva a um desgaste mais rápido do organismo e a mais doença. E de toda a doença, não é só alguma em específico. Portanto, A saúde pública tem vários estudos nesse campo, onde foi cruzado a alimentação, a qualidade da água, do ar, enfim, tudo aquilo que são. E chegou a essa conclusão. Isso em muitos países, quais são as evidências que demonstram que um banqueiro vive mais tempo que um operário, como o que comer? não, isso foi um estudo feito em França nos anos 60 que levantou esta questão. Foi o Ivan Illich que fez esse estudo e a esperança de vida começava em primeiro lugar nos banqueiros, em segundo nos padres, em terceiro nos diretores gerais, quarto colorinhos brancos, quinto colorinhos azuis e terminava nos indiferenciados rurais. Eu penso que Michael Marmot na Inglaterra também levou a cabo um estudo semelhante com as mesmas conclusões. Ou seja, que as relações, o medo da precariedade, o medo de perder o emprego, o medo de ser maltratado, o medo é profundamente... E o medo até de não ter dinheiro para comer. Claro, medo para sobreviver. O stress da sobrevivência, que também conta, não é? Tudo isso. É muito interessante nós estarmos a começar esta conversa sobre saúde, começando por falar de classes sociais, porque hoje em dia, quando se fala de saúde... não se fala dos determinantes sociais da saúde, não se fala sequer de classes sociais, eu estou aqui com um médico à minha frente há 5 minutos e ainda não me foi receitado nem Xanax nem um antidepressivo. Como é que conseguiste fazer isso? De certeza que não receito. Até porque agora não faço clínica. Mas um colega teu dizia nas Astúrias, quando os trabalhadores vêm ter comigo com problemas, eu digo, a primeira coisa que devia fazer era uma comissão de trabalhadores, não era vir ao médico. Exatamente, porque é essa a forma de contrabalançar o poder. Portanto, isto é um estudo, é uma conclusão assim muito rápida, que não, infelizmente nós na saúde pública não nos dedicamos a estudar isso. Mas se fores verificar a diminuição da taxa de mortalidade geral a seguir ao 25 de Abril, foi uma coisa evidente. E então, mas porquê? As pessoas não começaram no ano a seguir, não tiveram grandes alterações. Uau, nunca tinha pensado nisso. Grandes alterações na sua vida, do modus vivendi, não é? Digamos, a não ser a esperança e o poder. Ou seja, a esperança média de vida implica esperança. Exatamente. Implica para onde é que estamos a caminhar.
para onde é que eu posso ir, onde é que eu posso chegar. Isso é uma... E se eu fizer de advogada do diabo e disser que foi o saneamento básico, as creches, em vez das crianças estarem cá eu fora... estou a dizer no ano a seguir, em 75 só. Depois já não estudei. Eu sei é que houve um salto enorme no primeiro ano. Maravilha, eu nunca... Imagina que eu estudo a Mas eu Revolução, também como nunca sabes, me há dediquei a tantos estudar anos isso. Mas isso é Pronto. um dado maravilhoso. A Revolução dá esperança. Dá esperança, claro. E dá esperança para viver. Em vez de memofante, toma uma revolução. Exatamente. É de certeza mais eficaz. Olha, como é que tu, como médico de saúde pública, tens visto este sistemático aumento do horário de trabalho, mais de 1 milhão de trabalhadores por turnos, esta quebra brutal dos ciclos circadianos, a ausência de vida privada? Como é que tu olhas para isto? Voltas ao início da conversa. Isso é uma das formas de tirar as pessoas do seu ambiente, diminuir-lhes o seu poder, diminuir-lhes a sua capacidade de dominar o entorno e o aumento do stress que naturalmente vai ter consequências na saúde em geral. E o sono, Mário? Porque nós falamos agora, fala-se, quer dizer, nós não, mas as classes dirigentes, os grandes empresários falam do 24/7, o capitalismo que não dorme, a vigilância permanente, a vigília, vigilância e vigília. Nós hoje entramos numa fábrica às 4 da manhã e as luzes estão acesas como se fosse meio-dia. Serve-se feijoada na cantina como se fosse meio-dia. Qual é o impacto disto em particular nas questões do sono? Nas hormonas, no corpo? Como é que isto funciona? Todo esse tipo de alterações. Eu diria que as pessoas podem ter esse tipo de horários de forma em pequena escala. Agora, uma pessoa passar a vida a ter horários desse tipo é terrivelmente desgastante. Há uma revisão bibliográfica que diz que, por exemplo, o aumento do cancro é de 35% no trabalho por turnos. Porque lá está, é que tu alteras as relações dos nossos neurotransmissores. Há uma alteração e essa alteração, o aumento é sempre o cortisol, que é a hormona do stress, no fundo, que desequilibra completamente. Nós precisamos do cortisol para enfrentar um problema, não é? É a tal história, vem ali o leão e nós vamos buscar o cortisol todo. Agora, estar com o leão o dia inteiro ali à nossa frente é uma coisa completamente diferente. Claro. Há uma alteração completa do equilíbrio hormonal e o equilíbrio interno das pessoas. Alteras o ritmo circadiano. Tu contrarias aquilo que é para que nós estamos programados. Porque nós estamos programados de uma determinada maneira. A nossa genética foi programada ao longo dos milénios para vivermos de determinada maneira. É evidente que as alterações que temos feito nos últimos 200 anos, muito naturalmente vão refletir-se na genética daqui por uns tempos e nós aguentamos mais facilmente isto. Mas, naturalmente, que vai haver, enquanto os homens não forem feitos para viver à noite, não é? Naturalmente vai haver problemas graves de um ponto de vista global de saúde.
Mário, eu também tenho lido, enfim, como curiosa, que entre as principais causas da doença, da morte precoce, está a solidão. Exatamente. É uma é mais uma situação que tem a ver com a necessidade da produção de um outro neurotransmissor, que é a serotonina e que é a dopamina também. Aliás, é por isso que eu tenho trabalhado num projeto que é o das cidades dos afetos, em que estimulamos precisamente a necessidade do afeto como um suporte para a saúde. O que é uma cidade dos afetos? Como é que seria uma cidade dos afetos? Isso é uma utopia. Ainda bem, então é o sítio para... É mesmo aqui o sítio para nós falarmos. É uma utopia, mas que nós começámos a trabalhar com as crianças. E foram as crianças que nos empurraram para isso. Nós limitámos-nos a fazer, a apoderarmos-nos dos sinais que eles deram. Porque nós começámos com o afeto na educação sexual, digamos assim, introduzimos na altura no Barreiro, nas escolas, havia um dia e uma hora em que todas as aulas, independentemente da disciplina, deveriam tratar os afetos na ótica da disciplina. Houve numa das escolas uma turma que saiu da turma, foi bater às outras turmas para os abraçar. E os professores e os funcionários. E aquilo foi uma coisa espantosa. Até uma professora que chorava e dizia: há tanto tempo que não me davam um abraço. E nós pensávamos, mas espera aí, isto está aqui alguma coisa que é diferente. E no ano a seguir instituímos a hora do abraço. Portanto, para as escolas todas depois... houve... portanto, aquilo passou a ser a escola de afetos, o movimento de escola de afetos, que iniciámos isso. Por exemplo, um diretor dizia-nos: epá, isto de malta andar aos abraços, deixei de ter as brigas que me vinham fazer queixa e não sei o quê. E houve uns miúdos que saíram da escola e foram para o pé da população. E nós dissemos: mas espera aí, por que não cidade dos afetos? E foi assim. Curiosamente, depois, duas cidades, o Barreiro e as Caldas da Rainha, os delegados de saúde respectivos e os presidentes da Câmara, decidiram avançar com isso. Mas, portanto, a ideia não é ficar na escola, é pôr as várias instituições e a saúde pública, como tu acabaste de dizer, olha para tudo. Exato. Eu estava-te a ouvir e a pensar em vários arquitetos que eu conheço e que têm tido uma voz pública a defender essa cidade. Aliás, recentemente nós estávamos lá em casa a ver uma série no Filmin, que é uma plataforma, passa publicidade, mas merece a publicidade porque aquilo é muito barato e tem muito bons filmes. E é uma série chamada O Arquiteto ou a Arquiteta, é uma série nórdica, e eu não consegui continuar a ver a série porque foi profundamente angustiada. A série está muito bem feita, mas a arquiteta a certa altura não tem dinheiro para ter casa, e vai ao banco, mas o banco já não é banco, é um sítio onde ela toca e só falam por... e depois ela já só tem dinheiro para viver numa garagem e ninguém conversa com ninguém, entregam, a mãe não a pode ir visitar, manda por drone uma encomenda, e eu fiquei muito angustiada porque aquilo não é ficção científica. Pois.
Aliás, recentemente, tenho que te contar aqui, eu mandei uma mensagem para o meu centro de saúde a pedir uma consulta, recebi uma mensagem automática a dizer que tinham recebido a mensagem, passado meia hora recebi uma mensagem a perguntar, a pedir para eu avaliar a minha consulta, se tinha sido boa. Eu ainda não tinha tido consulta nenhuma, até que eu continuava doente e telefonei ao médico que há lá no bairro onde eu vivo, que é um senhor amoroso, Dr. João, que conhece toda a gente, que trata toda a gente. E ele atendeu-me o telefone e diga-me: não se preocupe, venha já lá ao consultório, atendo a meia hora antes de começar as consultas, não se preocupe, cuide de si. Só este gesto eu fiquei metade curada. Claro. Finalmente eu falei com alguém que me quer curar, que me vai ver. Claro. Em vez daquele simulacro algorítmico. Essa coisa é uma questão central e é uma questão central no sistema de saúde atualmente, porque a lógica da medicina de supermercado, que é tu avias-te e naturalmente também te podes aviar por um algoritmo qualquer, retira uma questão essencial, que é a relação entre os profissionais e os cidadãos. Porque, lá está, a mediação pessoal também tem um determinado tipo de mediadores hormonais, de neurotransmissores a funcionar, que só a relação personalizada faz. E isso é uma questão chave para nós, quando estarmos a defender a existência de médicos e enfermeiros de família, tem precisamente a ver com isso. Não é ir ao supermercado. É conhecer. É o cuidar, é até o dar a mão, o tocar, o saber, o conhecer. E isso é o ter confiança. E isso como sistema, nós podemos olhar isto para um médico. Não, se o sistema funcionar assim, o supermercado da doença é muito mais muito reduzido, não é? Há pouco tempo dou 2 exemplos. Um colega teu que me contava a história de um anestesista pediátrico no Hospital de Santa Maria que foi admoestado pelo gestor porque levava muito tempo a anestesiar as crianças, e ele disse a questão. Primeiro, sentiu-se humilhado pela pergunta do gestor, evidentemente. Segundo, disse: quando eu converso com os miúdos antes, a anestesia funciona muito melhor. Se eu converso com eles sobre futebol ou outra coisa qualquer. Claro. E uma enfermeira recentemente amiga, que é da área do sangue, disse que com ela os doentes nunca desmaiam, porque ela fica a conversar com os doentes. Fala com os doentes antes, cria relações de confiança. E, enfim, tantos colegas teus já me disseram que têm que olhar os doentes para perceber, têm que estar com os doentes. O Dejour escreve, aliás, um texto sobre isso. Ele é psicanalista e psiquiatra e diz: não, há uma série de coisas que eu me apercebi na vida em certos doentes que jamais poderia ter feito online. Tem a ver com gestos, tem a ver com silêncios, tem a ver com... Isso é essencial, a relação pessoal. A relação pessoal, e é quando estamos a falar de doença. Mas a relação de confiança vai para além da doença e vai para a criação de saúde. É que a questão, quando tu tens o teu médico de família, desde a barriga da tua mãe até por aí adiante, as coisas são muito, muito fáceis. E digamos que uma boa parte daquilo que é a procura de algumas especialidades, porque depois isto, a medicina de supermercado é assim: dói-me a ponta do dedo. Qual é o médico
que é especialista de pontas do dedo. E isto funciona para criar algumas até algumas aberrações na escolha que os próprios médicos agora fazem. As especialidades de topo agora uma delas é a dermatologia. Mas por cargas d'água, perguntarás. Porque ganham mais? Muito provavelmente. Eu não consigo perceber porquê. Quer dizer, não me parece que seja uma coisa muito aliciante do ponto de vista técnico. Mas é financeiro. Muito provavelmente será. Sim. E tem outras tu coisas. Tens refletido uma coisa que tu chamas adição médica. O que é isso, a adição médica? A adição médica, eu aqui há uns anos ainda não tinha chegado a essa conclusão, eu só cheguei à questão de lhe chamar adição, porque agora se fala na adição aos ecrãs. Porque aquilo que eu costumava dizer é que o nosso sistema provocava mais doença do que aquela que tratava. E essa doença é uma dependência psicossocial, no fundo, que o que é que isso quer dizer concretamente? Estamos viciados em médicos, exatamente, em medicamentos e em ser doentes. Conta-me um bocadinho o que é que isso significa. É uma sociedade de hipocondríacos? Exato. Mais ou menos isso. Eu conto-te uma história muito engraçada. Quando eu estava em Beja, e nós tínhamos, e portanto criámos as equipas de família, e portanto todo o distrito tinha os cidadãos todos tinham a sua equipa de família, a sua médica, a sua enfermeira, portanto, nós, tudo o que havia ali era orientado depois em função das equipas. Naturalmente, até os estagiários que iam. Então, houve uma equipa de estagiários do Serviço Social que foram para lá, e nós pegámos e atribuímos cada aluno de serviço social a uma equipa para treinar. E então houve a equipa de Albernoa, portanto aquilo era mais ou menos uma equipa para 1.500 pessoas, 1.600, dependia da dimensão da aldeia, não é? E a assistente social, a aluna que foi para Albernoa, era uma pessoa que já tinha uma experiência profissional como educadora de infância. Portanto, era uma pessoa já com algum desenvolvimento maior, já se desembrulhava melhor e tal. E o que é que ela fez? Foi estudar a sala de espera do consultório. E aquilo estava sempre atafolhado, cheio de gente, e chegou à conclusão que aquilo eram quase sempre as mesmas pessoas. Desenvolveu um projeto comunitário com as senhoras que lá iam. Fizeram depois acho que uma cooperativa de artesanato, uma coisa qualquer, de bordados. E elas deixaram de ir ao médico? Esvaziou o consultório. Outra. Isto por causa das equipas. Claro. A equipa da praia, como é que se chama a praia? Aquela praia do Alentejo, da Admira. Praia da Zambujeira? Da Zambujeira, acho que era da Zambujeira. E então a equipa, havia lá sempre também umas velhotas que iam para lá sempre, estavam lá sempre caídas todos os dias. O que é que aí, e isto é para a gente ver o valor de todas as pessoas da equipa. Naquele caso, a administrativa tinha um jeitão do caneco para o canto alentejano.
pegou nas velhotas e fez um coro. Ora, começaram a ir cantar às rádios lá do sítio, a ir às festas e não sei o quê. Acabaram-se as dores. Portanto, as coisas, nós, ao perpetuarmos e darmos corda às queixas e mais queixas e mais queixas, estamos a induzir doença. Claro. E a gente diz assim, mas isso pronto, está bem, mas há coisas ainda mais complicadas, porque, por exemplo, isto são exemplos extremos, mas, por exemplo, um médico de família que tinha uma doente, que tinha uma senhora que estava com uma doença degenerativa neurológica, com diagnóstico, com eletromiogramas e não sei o quê e tal. E até um dia aquele que faz a história familiar da senhora. E chegou à conclusão, pronto, era porque ele sabia que tinha morrido o marido, que não sei o quê e tal, e que vivia só com o cãozinho, e chegou a... E quando é que isso começou? Quer dizer, ligou o início do problema a uma doença da pele do cão. Mas a senhora adoeceu, e foi com o cão ao veterinário, o veterinário deu-lhe umas vitaminas, o cão ficou bom e a senhora ficou boa. Pois. Mas já tinha uma doença neurológica degenerativa. Claro. E isto... é medicina. É medicina. Portanto, é evidente que houve possibilidade, é uma situação extrema. Claro. Mas, Mário, agora deixa-me fazer um bocadinho... Estou absolutamente fascinada a ouvir-te, porque é tudo o que eu penso que é a medicina e que deve ser a medicina, mas nós agora também temos o extremo. Nós temos as pessoas a querer ir ao médico e os ministros a dizer... se for ao médico a culpa é sua, não venha ao médico, é porque não se tratou, é porque... Sobretudo no pós-pandemia vemos muito isso, é a culpabilização do doente, a responsabilização do doente, o doente é que vem entupir as urgências, o doente é que está doente, só falta dizer que as mulheres resolveram parir na ambulância e não esperaram que a urgência abrisse 2 dias depois. Também há esse extremo, não há? Há um extremo em que cada vez mais o doente é o responsável por tudo. Digamos que nós coletivamente somos responsáveis. Agora, o sistema é ideologicamente dominado pela mercantilização da medicina. A lógica da medicina de supermercado é o que faz. Nós vamos consumir aquilo. Tu vais a uma consulta por tudo e por nada. Isso é verdade. Mas é o sistema que faz isso. A culpa não é das pessoas. Mas também é verdade que hoje as pessoas precisam de ir às urgências e às vezes até com pulseira de urgente estão lá 20 horas. Pronto, eu neste momento não consigo perceber porque é que demoram tanto, mas eu já fazia urgências em Santa Maria, também havia aqui era há muitos anos, não é? Também havia nessa altura 400 pessoas num dia. Claro. E eu nunca vi nada disso. E como é que tu vês urgências fechadas, tu que pertences a uma geração que fez manifestações, assembleias, greves para ter as urgências abertas e a saúde para todos? Como é que tu agora vês o encerramento de urgências? Mas é que o problema das urgências começa precisamente na relação da equipa de saúde com as pessoas. Ou seja, as pessoas não têm onde ir. As pessoas não têm onde ir, não têm confiança. E isto foi, digamos que foi feito propositadamente pelo poder político. Para as pessoas irem para o privado. Exatamente. Portanto, isto é um problema ideológico
do capitalismo neoliberal, e que vem sendo preparado desde o tempo do Arlindo de Carvalho. Portanto, isto não é uma coisa que este ministro tenha a culpa. Não, não. Isto é uma preparação que tem 40 e tal anos, para não dizer 50. Porque, digamos que do ponto de vista do poder estabelecido, o Serviço Nacional de Saúde foi um acidente de percurso. E que não se conseguem ver livros dele, porque é difícil. Mas só por isso. Mas a destruição sistemática é pensada ao pormenor. Desde quando foi os números clausos em medicina, todos esse tipo de situações tiveram a ver com isto. Mário, mas tu referiste os poderes políticos dos últimos 50 anos, mas eu estou agora muito interessada no discurso sobre a servidão voluntária do Laboetti e dos vários grupos que seguem esse seu pensamento. A verdade é que, por exemplo, nós vimos que a luta da greve às horas extraordinárias redundou em aumento do pagamento às horas extraordinárias. Agora os tarefeiros ameaçaram com uma greve. A greve não foi pelo Serviço Nacional de Saúde e por Carreiras para Todos, foi para aumentar, ou para não diminuir o preço dos tarefeiros. Nós vemos sistematicamente muitas estruturas organizativas dos trabalhadores serem altamente coniventes com os negócios que se fazem da promoção deste e daquele, a promoção interna daquele e daquele. Há muita cumplicidade dos próprios médicos, enfermeiros e pessoal de saúde com a sua própria desgraça, ou não? Eu penso que há o não ver, porque eu acho que as pessoas quando falei em cumplicidade é porque isto existe mesmo um termo, não é? Que é o que leva ao sofrimento ético. Exatamente. As pessoas não se apercebem onde estão metidas, porque isto é muito bem feito. Digamos que a ideologia neoliberal aplicada aos serviços médicos é muito bem feita e no fundo defende-se muito bem com a história de pois isto é de se dar tudo e tal, e se na privada é que se faz melhor, e se não sei o quê. Não se faz nada melhor. Porque entre a lógica global do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, a primeira coisa, uma coisa tão simples e que as pessoas não mesmo os profissionais não se apercebem desta volta, que é a eliminação do conceito de centro de saúde. Porque o centro de saúde olhava para a saúde como um todo, onde a saúde pública tinha um papel preponderante. Aquilo é transformado num serviço prestador de consultas. Do ponto de vista médico, que é também o que interessa aos laboratórios. Que, no fundo, portanto, está aqui as forças dominantes. Quando tu dizes do ponto de vista médico é o que interessa aos laboratórios, quer dizer o quê? Que os enfermeiros e os outros profissionais são secundarizados? Não dominam o negócio. Claro. Porque isto é evidente que estamos a... Os laboratórios, estás a dizer que hoje, fundamentalmente, o centro de saúde, o destino daquela organização é vender medicamentos e curar as pessoas como digo curar, entre aspas, ou torná-las internamente dependentes dos medicamentos. Ou eternamente dependentes. Tu estás a falar aí das farmacêuticas. Hoje em dia, quando se fala de farmacêuticas, é só logo acusar de teorias da conspiração, quando toda a vida os médicos críticos criticaram a sua dependência e a influência das farmacêuticas. Tu achas que essa influência continua a ser grande? É maior? O que é que... Eu não estou bem propriamente agora
a lidar com as farmacêuticas. O que se vê é diferente estarmos no terreno, Claro. ou estarmos a olhar para o terreno. É completamente diferente. Mas é evidente que a gente vê que apesar das farmacêuticas serem, portanto, serem olhadas por muitos olhos, arranjam sempre maneira de levar a água ao seu moinho, porque as suas estratégias, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos, as farmacêuticas pouco desenvolvem, o dinheiro que gastam para desenvolver novos medicamentos é pouco. Eu li no Le Monde Diplomatique que só 2% porque dos lucros das farmacêuticas é que são investidos em investigação. Tudo claro, o resto é investigação pública. Claro. É a investigação pública é que faz as grandes descobertas. Somos nós todos que pagamos. E eles o que fazem é pôr mais um oxidrilo e tirar é isso, para mudar pequenas coisas e para porem outro medicamento novo, que não é. Basicamente é Mário, isso que nós funciona. estamos quase a chegar ao final da nossa conversa, mas eu quero chegar a uma pergunta muito importante, que eu creio que é muito importante para as pessoas que estão a ouvir-nos, e eu tenho muita curiosidade de ouvir sobre isto. Há pouco tempo eu entrevistei a filósofa Bárbara Stigler, em França, de França. Ela é para um projeto coletivo que nós temos do Grupo Kairos, e ela é uma das filósofas centrais que se opôs às medidas da pandemia em França. Tem um livro chamado Democracia e Pandemia, que vendeu 100 mil exemplares. É uma figura central em França sobre esta questão, não negando a pandemia, a doença, mas dizendo que, ao contrário da pandemia da SIDA, ao contrário da epidemia da SIDA, em que os médicos, os enfermeiros e o pessoal de saúde tiveram um papel preponderante na tomada de decisões e que foi absolutamente fulcral a forma como ela foi combatida por isso, portanto, o centro do estudo dela é a democracia na saúde. Exatamente. Aqui, os governos aproveitaram a pandemia para retirar os médicos e os enfermeiros do centro da decisão médica e saúde e passar para as direções gerais e para os gestores burocráticos, afastar as decisões do pessoal de saúde. E a segunda questão que veio acompanhada dessa foi algoritmizar, tornar online, que é o corolário desse processo. Soa-te alguma coisa semelhante em Portugal ou daquilo que conheces? Eu escrevi e já há uns anos sobre o combate à pandemia. E nós tínhamos uma experiência muito engraçada no combate à gripe A. Porque as autoridades de saúde pegaram nos doentes, isolaram-nos, e em Portugal a epidemia de gripe A parou, ao contrário do que acontecia em Espanha, na Inglaterra, na Itália, etc. Por aí fora. Quando começou a pandemia, para nós, para mim, foi claro dizer assim, pegamos quem está doente ou quem tinha que estava positivo, a gente mete sossegados em casa e isto tudo bem. Mas o que é que se verificou? Ao contrário da gripe, na gripe A, só os doentes transmitiam. Os portadores sãos na Covid também transmitiam. Portanto, ou seja, tu a partir do momento, e foi ao fim de 3, 4 meses, que soube disso, a estratégia não podia ser a mesma. Tu não te interessava, sim, isolas os doentes, mas quem é que são os outros todos que... Portanto, a estratégia não pode ser a mesma. Uhum. E a estratégia tinha de ser de empoderamento das pessoas. Aliás, a Direção-Geral disse desde o princípio a mesma coisa. E era bem dito.
O que é que o poder político começou, portanto, aproveitou isto para se impor e para tornar os cidadãos mais carneiros. E a história do confinamento, não confinamento, tem a ver, o Estado é que manda em vocês, pá, e vocês são umas coisas que andam aí, pronto. E isto é evidente que a estratégia tinha de ser a partir do momento em que se sabe que a gente não sabe quem são os transmissores, a única maneira é cada um proteger-se e proteger os outros. E em vez de andarmos todos fechados em casa, e as informações depois acabavam por ser erradas, porque a gente via pessoas no meio da rua de máscara, e se calhar não se protegiam muita gente quando estavam fechados num sítio. Quer dizer... Não, a polícia perseguiu pessoas que estavam na praia a passear. Por exemplo, isso na praia era uma parvoíce pegada. Claro. Portanto, em vez de dizer... Houve uma utilização da pandemia para aumentar o poder do Estado sobre os cidadãos. Exatamente. E isso, naturalmente, também serviu depois... quem queria os tipos das teorias da conspiração aproveitaram-se muito bem disso. Porque aproveitaram-se de parte da verdade para espalhar uma mentira. Exatamente, porque é sempre assim, não é? Claro. Eles adoram fazer isso. Mas por acaso não é nada que eu não tenha escrito. E como é que tu achas que deveria ter sido feito? Quando falas de a partir empoderamento das pessoas... do terceiro, quarto mês, era educação. Aliás, na educação. Informação. E responsabilização. As pessoas... Quer dizer, há não é culpabilização, como fazem. Essa é a grande cretinice do poder. O poder cretiniza as pessoas. Não pode ser assim. As pessoas têm de ser responsáveis e serem-lhe fornecidos os instrumentos para eles. Mário, eu tenho de fazer esta pergunta a propósito do empoderamento, que é observaram-se situações, também elas profundamente mediadas pela classe social. Enquanto que nas classes médias altas os jovens continuavam nas suas casas com jardins e tal a fazer festas, ou pelo menos a conviver, e eram jovens, portanto as suas taxas de risco eram baixíssimas. Os trabalhadores não essenciais continuavam as fábricas abertas a montar carros e outras coisas, e enfornados em transportes públicos. E ao mesmo tempo os lares de idosos, onde há uma grande concentração de pessoas doentes, ou seja, nunca se pegou nessas pessoas e os pôs nos hotéis vazios ou nos hospitais privados vazios. Até poxa, em alguns sítios. Em alguns sítios, mas poucos, dessas. Não é? Sim, também sim. Tens. Mas até geral, tenho coisas mais engraçadas. Conta. Num lar que por acaso tinha 2 pisos, detectámos 12 ou 13 idosos que estavam infectados, com mais uma dúzia de auxiliares que estavam infectados, e estavam todos no resto do chão. O primeiro piso, ninguém estava infectado. Nem os auxiliares que iam para lá, nem os utentes desse primeiro piso. E o que é que... como é que eu resolvi isso? Isto é para a gente... Isto até foi depois a minha colega, que era na altura a delegada de saúde, ali em Almada. Depois até fez a apresentação disso num congresso qualquer. Porque aquilo foi claro que as medidas têm de ser tomadas em função das coisas concretas. Por isso têm que ser tomadas pelo pessoal de saúde e não pela DGS. Exatamente.
E então o que é que nós fizemos? Os doentes infectados, os idosos infectados, eram tratados pelas auxiliares infectadas. Metade, e partimos metade do resto do chão. Tá bom. Os outros do resto do chão, que não estavam ainda infectados, nem as auxiliares que não estavam infectadas do resto do chão, ficaram com outra metade do resto do chão. Uhum. E os do primeiro piso ficaram todos no primeiro piso. Os que estavam infectados, as auxiliares, ficavam, não saíam de lá, iam dormir e descansar num anexo que o lar lá tinha. Não foram para lado nenhum durante aquele tempo. Ao fim de 15 dias, estava toda a gente sem Covid. Ao contrário do que se fez, aquelas parvoices que andaram em Bragança a levar os velhos todos para o Porto e fazer Mas coisas... tu não achas que teria sido uma boa altura para repensar toda a sociedade? Por exemplo, isto que tu falas, médico de família, enfermeiro de família, nós chegámos a telefonar para a Saúde 24, que não atendia telefonemas, e tinha uma gravação com várias tosses, para nós decidirmos que tosse é que tínhamos. Isso eu nunca vi. Isto não é absolutamente ridículo para um médico? Quer dizer, um doente ouve 10 tipos de tosse e carrega no botão da sua tosse? Isto não parece tudo pensamento mágico? Isto não é um obscurantismo completo? Uma coisa destas? Não era o tempo da gente dizer assim, agora é que é preciso o médico de família, o enfermeiro de família, a saúde de comunidade, a saúde de proximidade. Claro. Não é? Mas lá está. A lógica do poder é arranjar os botõezinhos para ir ao supermercado. Vendem consultas como quem vende sabonetes. A Bárbara Stigler também diz isso no seu livro, que é, a certa altura o doente passou a ser... o doente tinha que fazer o seu próprio diagnóstico, ver a sua própria tosse, tomar o seu Benuron e o seu Brufen, ou seja, o doente estava ali e ninguém, quer dizer, a não ser quando já estava muito mal, é que finalmente era visto por um profissional de saúde, ou seja, os profissionais de saúde e os doentes, ela utiliza esta expressão, afastou-se os doentes dos profissionais de saúde. Nós aqui houve algumas coisas que não sei o que é que se passou em França, mas deve ter havido para coisas semelhantes. Aqui, apesar de tudo, havia contacto feito pelos profissionais às pessoas que estavam infectadas. Mas por telefone? Telefone, sim. Pronto. Pois. Que já era, sempre é melhor do que... E quem tinha dinheiro comprava o seu oxímetro, o seu medidor de... enfim. Olha, mas é essa... a falta de relação. É que tu, se tiveres... Porque, por exemplo, há médicos de família e equipas que mantêm a relação com os seus utentes e que telefonam, e eles lhe telefonam e que dizem... E que muitas coisas se resolvem pelo telefone quando a gente tem relação. Claro, conhecemos previamente. É aí que faz a diferença. Agora, quando tu burocratizas a relação, o que é importante é ires lá picar a coisa e marcar e fazer não sei o quê. Não... embora algumas coisas dessas sejam importantes, porque também temos de ter alguma... se isso não for depois sedimentado com relação, o efeito na saúde é muito mais fraco, não é? Claro. Na saúde. Deixa-me te fazer esta pergunta, estou quase a encaminhar a nossa conversa tão boa para o fim. E os mortos? Esta coisa de proibir as pessoas de ir aos funerais dos seus entes queridos? Isso é uma parvoíce. Enfim, não... É que é uma coisa de uma simbologia enorme. Foram muito poucas as sociedades, eu conheço muito poucos exemplos em que se tenha instituído uma medida destas. Pode-se fazer
podiam-se tomar um determinado tipo de medidas, tudo isso, não é? Mas, Cautela. cautelas, porque cautela e caldo de galinha, não é? Mas não era necessário fazer isso. Ou dizer que não... Fossem mais pequenos ou pois, fossem com não, cuidado. pronto. Claro. Isso era... Agora, a pessoa que estava no caixão não infectava ninguém, quer dizer. Só humor negro porque no a sal. gente tenta perceber, quando as pessoas percebessem que a infecção era feita pela inalação de inóculos que o outro mandava e que ninguém, digamos que o vírus não andava a voar e a planar aí no meio da rua, não é? E quando nós largávamos, digamos, o vírus, ele caía no chão, passado um bocadinho, não é? E, portanto, digamos, é a tal distância, não é? E pronto. Oh, Mário, deixa-me te fazer uma pergunta muito... Se calhar é uma pergunta mais difícil, mas já que estamos aqui, parece-me importante. Portugal tem uma das maiores taxas de cobertura de vacinação geral, ou seja, a população em Portugal, sobretudo no 25 de Abril e até um bocadinho antes, mas em geral é uma população cujas campanhas de vacinação, etc., criou-se uma relação de confiança com as autoridades de saúde face à vacinação, em comparação em toda a Europa. Mas as vacinas do Covid, por muitos, e não é só pelas teorias negacionistas, foram responsabilizadas por efeitos secundários que alguns deles agora vêm à baila, sim, por ter sido haver alguma precipitação nos padrões de segurança, etc. E agora vemos muita gente, assim, popularmente, dizer que aceitam as outras vacinas, mas a do Covid não, porque o vizinho teve isto, o outro teve, Beltrano teve aquilo. Tu achas que esta vacinação do Covid pode ter posto em causa essa relação de confiança com a vacinação em geral? Ou como é que tu vês isto? É um tema muito espinhoso, não é? Não, mas é evidente que há uma diminuição da confiança, pelo menos houve relativamente à Covid. Porque nós vemos o número de pessoas que se vacinam para Covid e as que se vacinam para gripe. Há uma distância enorme. É enorme. Muito pouco o número de pessoas que se vacina pouco, para Covid. Ainda é muita gente. Mas é maior para a gripe, é isso? É muito maior. Da gripe é quase total. E isto, esta situação da vacinação da Covid, que o nosso almirante parece que foi ele que fez isso. Ainda bem que falas dele, que eu queria te perguntar como é que... Mas não foi. A grande vacinação da Covid em Portugal teve a ver com a saúde pública nos outros 30 ou 40 ou 50 anos antes. Portanto, o Plano Nacional de Vacinação foi um grande êxito da saúde pública em Portugal. O Arnaldo Sampaio, pai de Jorge Sampaio, foi o seu iniciador, era um grande médico de saúde pública e fez, portanto, toda a estrutura da saúde pública que foi criada é que desenvolveu, digamos, essa aceitação. E como é que apareceu um almirante de fardado de guerra a dizer que era o responsável? Não, isso foi porque o governo o pôs, porque era o Francisco Ramos. Portanto, esta história de pôr gestores à frente das coisas, porque no fundo o que eu digo, ele o que foi um fiel de armazém. Ele não teve nada
E aquilo era bom, dava assim um ar, um tropa, que era por causa dos malandros que andavam a dar vacinas aos bombeiros ou não sei quem e tal. Aqueles fediveres. Achas que já foi uma ação de propaganda a preparar a candidatura às Não, presidenciais? nem ninguém estava à espera disso, de certeza. Aquilo calhou. Calhou perfeitamente. Claro. E ele é que se soube aproveitar daquilo que é a tradição da saúde pública portuguesa. E ele não limitou-se, se calhar até nem foi só ele, quer dizer, aliás, há quem diga que foi o tipo do exército que era o tipo que mexia naquilo a sério, e ele Olha, prometo que não te vou roubar mais tempo. Só uma última pergunta, também não é fácil, acho eu, mas vai ser. As perguntas são fáceis. São todas fáceis. As respostas é que podem ser mais difíceis. A OMS tem proposto que os enfermeiros cada vez mais tenham tarefas que antigamente eram atribuídas aos médicos. Ao mesmo tempo, é verdade que hoje os cursos de enfermagem têm uma qualificação que não tinham anteriormente. Ao mesmo tempo, vemos uma desqualificação quer dos médicos, quer dos enfermeiros. Ou seja, hoje em dia entramos no hospital e já há enfermeiros de facto a fazer tarefas que eram dos médicos e auxiliares a fazer tarefas que eram dos enfermeiros. E com a IA, com a automação, há uma pressão clara para a desprofissionalização e desqualificação. Como é que tu olhas estas contradições todas? Como é que a gente chega aqui a um ponto, um bom ponto, que não seja a competição permanente? É evidente que não pode. A competição é a coisa mais parva que há. Eu posso dar os meus exemplos daqui de há 50 anos, há 40 e tal anos, que nós tínhamos a urgência no centro de saúde e em que o médico estava de chamada à noite. Portanto, não precisava de estar lá, porque aquilo aparecia um caso por noite e não era normalmente coisas muito graves, não é? Pronto, seriam. No entanto, aquilo que era que eu estimulava sempre era quando houvesse uma situação de risco de vida, o enfermeiro devia atuar. E por acaso houve uma vez uma pessoa que entra em porque eles têm experiência, veem, não sei o que, tanto, não são. Há uma situação de um paragem cardiorrespiratória? Não, ou mesmo isso todas, claro. Os bombeiros todos sabem trabalhar com isso. Era um caso de um edema pulmonar. Okay. E, portanto, a pessoa falta-lhe, e é uma coisa que tem um tratamento muito simples. Pôr garrotes, dar um Lasix e é evidente, estava à espera mesmo que fosse um quarto de hora, meia hora, que o médico se levantasse, chegasse ao centro de saúde. E o enfermeiro faz. E é evidente que a primeira coisa eu, como diretor do centro de saúde, que fiz foi elogiá-lo perante toda a gente. Não é? Dizer, isto não é da tua competência. Qual não é da competência? E estamos a falar em situações destas. Mas há, nos cuidados primários, no trabalho comunitário que é feito por médico e enfermeiro, e são paralelos. O trabalho nas escolas, o trabalho nas empresas, etc. Porque a história de que esta coisa da saúde é uma coisa para fazer consultas e dar medicamentos é uma grande treta, não é? Claro. A saúde é muito mais que isso. E aí mas, ao isso começa logo naquilo que é o planeamento de saúde. Claro. E ao mesmo tempo não vês aqui, ou seja, esse trabalho de planeamento de saúde comunitária, de promoção da saúde que os enfermeiros fazem maravilhosamente com equipas, evidentemente, é desvalorizado, como toda a saúde pública,
e depois há uma certa ameaça de desqualificação da própria, porque, pondo as coisas de forma muito clara, nós temos imensos enfermeiros que querem fazer esse trabalho, que querem fazer um trabalho de relação e que isso considera o seu trabalho e não um talento. Eu tenho muito jeito. Não, é trabalho. É o trabalho deles. É o trabalho. E, ao mesmo tempo, temos alguns enfermeiros a querer ser gestores hospitalares, Pois. para acabar por mandar no hospital todo como Pois. um clássico gestor. E neste momento nós temos também uma inversão que me parece a mim bastante preocupante do ponto de vista da sociologia das profissões, que é ter os administradores, gestores a mandarem médicos e enfermeiros, e alguns deles são enfermeiros a mandarem médicos, ou são gestores sem qualquer qualificação na área da saúde, seja nas enfermagens, seja no que for. Por exemplo, no estilo de organização que eu utilizo nos meus serviços, utilizava nos serviços de saúde pública, portanto era uma gestão por programas e projetos, as equipas eram multidisciplinares, o gestor do projeto ou do programa podia ser um qualquer, podia ser médico, podia ser enfermeiro, podia ser técnico de saúde ambiental. Apesar de lá haver outro, era um coletivo. Era um coletivo. Porque muitas vezes os enfermeiros queixam-se de muitas situações em que são desprezados. Mas a ordem dos são médicos, desvalorizados. A ordem dos médicos diz há um projeto, só o médico é que pode ser o chefe da equipe. Não. E eu digo-te ainda mais um exemplo. As equipas nucleares dos centros de saúde, quando estava em Beja, portanto, em Beja, digamos, cada centro de saúde tinha X equipas, no global eram 121 no distrito. Mas, por exemplo, no centro de saúde de Alstrel, que foi onde nós começámos, havia equipas que eram claramente o gestor da equipa era o médico, outros era o enfermeiro, e havia uma equipa, quem era o gestor da equipa, quem era o líder da equipa, era o administrativo. Mas olha... E isto... Porque era a pessoa que agarrou na equipa e tinha uma capacidade de direção. Era a pessoa com capacidade de direção. E que estava integrado no espírito global. Claro. Mas diz-me... Mas agora... vamos ver, já prometi que era a última pergunta, mas isto é tudo tão interessante, que é, isso era tudo autogerido democraticamente por vocês, não era nenhum gestor que dizia agora manda este, agora manda aquele, agora eu é que faço. Eram vocês em democracia, que decidiam isso. E essa é que é a questão-chave do bom funcionamento, penso eu. Claro, mas aliás, toda esta estrutura era à margem da lei. Eu não digo que era contra a lei. Claro. Mas toda aquela estrutura que os centros de saúde passaram a ter era à margem daquilo que estava definido. Ou seja, não é um a mandar... Não era... porque não havia os enfermeiros, os médicos, os administrativos. Não. Claro. Era cada equipa autogeria-se. E não... por exemplo, havia alguns daqueles que eram habitualmente chefes que não gostavam. Pronto, mas era só esses que não gostavam. Porque o resto, toda a gente gostava. Porque, sei lá, o enfermeiro-chefe entretinha-se a definir os horários dos carros, os horários de não sei o quê. Não. Havia uma organização e cada um governava-se, sabia que tinha X horas disto, X horas daquilo. E as pessoas faziam, e digo-te, foi uma experiência fabulosa. Olha, quando eu contei à Bárbara Stigler, quando a entrevistámos, o que é que tinha sido o 25 de Abril na saúde e essa experiência de democracia na saúde em Portugal, que eu penso que é uma experiência de exemplo mundial. Há poucas sociedades modernas, tardias, que passaram por um processo revolucionário e no caso da saúde é extensíssimo. És um exemplo vivo desse e tantos outros, como acabaste de dizer. E ela ficou muito impressionada. Porquê? Porque muitas vezes a gente fala da democracia na saúde no abstrato, embora ela tenha passado pelo maio de 68 em França e por certas situações semelhantes, mas realmente
a gestão democrática na saúde em Portugal devia ser um caso de estudo mundial. Eu Acho que não. quando eu fiz aquele livro, Uma Revolução na Saúde, posso fazer publicidade porque está, não sei se não está esgotado ou está quase esgotado, mas tenho muito orgulho nesse livro, e esse livro, a minha intervenção nele é quase nenhuma, porque ele resulta sobretudo de uma compilação de testemunhos de médicos, pessoal de saúde, como é que foi construído o Serviço Nacional de Saúde, que já se falava nele em 74, e foram vocês que o construíram através deste processo. Mas realmente a democracia na saúde é uma coisa absolutamente impressionante em Portugal, depois da Revolução dos Cravos, não é? É. Mas até te digo mais. É que eu preconizei uma série de mudanças e coordenei-as. E todas elas foram à margem da lei. E os melhores êxitos que tive foram sempre à margem da lei. Em equipa. Exatamente. Porque e é isso. Quer dizer, eu costumo dizer, se não há nada a dizer que não se pode fazer, a gente faz. Claro. Mas o que se aconselhava a fazer era outra coisa. Claro. Porque digamos que a burocracia tem, ou seja, o poder burocrático, que é a questão central, é como é que o poder é exercido, a estrutura burocrática sempre foi um objetivo meu de destruir. E desta forma extraordinária, destruição da estrutura burocrática, nascimento da estrutura democrática. Sempre foi. Começámos a falar sobre relações de poder e terminamos a falar sobre relações de poder. Obrigada, Mário, por esta maravilhosa entrevista. Agradeço a todos os nossos... A ti, muito obrigada. Sempre que queiras. Há muita conversa. Vamos querer muito. Há muita conversa sobre Vamos isso. querer muito. Eu e os nossos ouvintes e espectadores, porque o Tempo contra o Tempo pode ser visto também em áudio à quinta-feira no Jornal Mai, no YouTube do Mai, que pode ser subscrito gratuitamente, e também podem apoiar, sendo associados do Maio, ou dando donativos e subscrevendo gratuitamente a newsletter. Em jornalmai.org, em Apoia-nos, estão lá todas estas modalidades para nós continuarmos a construir esta esfera pública crítica, livre e transformadora da nossa sociedade. Muito obrigada e até para a semana.